Você trouxe Bíblia? Abre em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. De Deus até a morte. João 6,38 diz: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Você está vivendo para cumprir as tuas vontades? Você quer saciar os seus apetites, as suas afeições? Ou você pode dizer: eu estou vivendo para cumprir. Eu não estou dizendo que Deus não quer que a gente se alegre. Eu creio que Jesus, ele era alegre, sim. Não estou dizendo isso, mas você vive para cumprir os propósitos de Deus. Olha o que diz João 15, versículo 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como têm obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha o que a Bíblia está dizendo: quando a gente obedece Deus dessa forma, o resultado é a alegria completa. Quem quer ficar alegre aqui? Levanta as duas mãos assim, porque a alegria vai transbordar na tua vida. Se não está alegre, alguma coisa está errada. Levanta aqui, Deus vai. Você está no Senhor? Senhor, derrama alegria, 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 alegria. Deus, faz isso aqui, em nome de Jesus. Olha como essa expressão é bonita. Quem lembra do Salmo 23? Ele fala: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. A alegria completa no mundo antigo tinha a ver com cálice transbordando. Isso tinha a ver com costume. Quando um anfitrião recebia alguém na sua casa, uma das maneiras dele falar que essa pessoa era bem-vinda ali, era enchendo o cálice. Quando o cálice ficava cheio e a pessoa bebia, ele ia lá e enchia de novo. E essa era uma maneira de falar: eu me agrado de você. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Quando nós obedecemos Deus completamente, Ele faz o nosso cálice transbordar. Ele diz assim: eu me alegro de você. Eu me alegro de você. Ei, está difícil, mas você está obedecendo? Deus está dizendo para você: eu me alegro de você. Ah, está complicado, Deus. Ah, mas você está lá, não desistiu, está obedecendo? Ele está dizendo para você: eu me alegro de você. Eu nunca me esqueço, um dia que eu estava numa situação complicada aqui, peguei um avião, tinha que resolver, e eu estava: Senhor, será que eu estou fazendo certo? Aí eu recebo uma mensagem de um amigo meu da Irlanda. Eu olho e ele falou assim: eu tive um sonho, Michel, com você essa noite. E ele falou: eu vi Deus, Jesus do teu lado na cama, sorrindo para você. E aí ele dizia: Deus manda dizer que Ele se alegra de você. Ah, que bênção! Eu estava indo para uma reunião complicada, mas Deus estava dizendo: eu me alegro de você. Quando cumprimos totalmente a vontade do Senhor, mesmo que ela seja difícil, mesmo que os outros não entendam, o Senhor nos aprova. E isso traz alegria para o nosso coração. Quantos querem agradar a Deus? Agora, eu fico pensando aqui que muita gente bem intencionada censurou Deus dessa forma. Homens, mulheres, alguns que a Bíblia até exalta. E eu fico pensando: por que eles fizeram isso? Por que eles não conseguiram obedecer totalmente ao Senhor, ou obedeceram de forma parcial? Eu creio que existem justificativas que nós usamos, que são ciladas, para não obedecermos totalmente ao Senhor. Eu quero olhar para algumas dessas justificativas que essas pessoas usaram, e que talvez você, até de forma inconsciente, esteja usando, recorrendo a elas, e por isso você não está obedecendo Deus totalmente, e a sua alegria não é completa. Quem quer ter alegria completa? Amém? Primeiro motivo, uma primeira justificativa
motivos nobres. A gente não obedece totalmente ao Senhor porque a gente tem a justificativa dos motivos nobres. Olha a história de Saul. Quem já leu 1 Samuel capítulo 15? A história de Saul na guerra contra os amalequitas. É muito interessante porque Deus manda ele destruir completamente os amalequitas. E aí o texto vai dizer que Saul poupou os melhores animais. E aí quando o profeta Samuel vem falar com ele, ele diz assim: Samuel, você não obedeceu a Deus. E o confronta. Ele responde assim, Saul disse que era para sacrificar o melhor para Deus. E aí 1 Samuel 15, 22, talvez você conheça de cor, Samuel responde para ele: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Mais uma vez, repete comigo: obedecer é melhor do que sacrificar. O que Saul está dizendo? Veja, eu não desobedeci. Eu tinha uma causa nobre. Em vez de simplesmente matar os animais, eu ia dedicá-los ao Senhor. Sabe, muitas vezes a gente recorre a esse tipo de coisa. Nós temos justificativas nobres para não obedecer. Eu lembro, meu pai me contou uma experiência que ele viveu logo que ele casou. Eu vivi em casa depois com os meus pais muitos anos, e meu pai, tudo que ele ia fazer, um imóvel, que ia comprar, um carro, ele sempre me ensinou que a gente tinha que orar e perguntar para Deus. Mas quando ele casou, tinha uma casa que ele foi morar e ele não consultou o Senhor. Porque sabe por quê? Porque ele tinha medo que Deus dissesse que não. Não porque a casa era muito boa, mas porque tinha um motivo nobre para morar ali. Qual era o motivo nobre? A minha avó tinha esquizofrenia, era doente. E a casa ficava perto da casa da minha avó. Então ele falou: bom, é justo, está certo. É por um bom motivo que eu vou ficar aqui. E aí ele comprou, entrou na casa, foi morar lá sem consultar o Senhor. Ele falou: Michel, foi horrível. A gente não conseguiu ficar lá muito tempo. Um dia desabou o telhado da casa, tá? Em cima do piano da tua mãe. Foi terrível aquele tempo que nós ficamos ali, porque eu desobedeci por uma causa boa. Você está me entendendo? Muitas vezes a gente faz isso. Eu lembro do pastor que veio pregar aqui, o pastor Técio, sendo que ele estava orando, pedindo uma oferta ao Senhor. Vem um cara, marca com ele uma reunião e fala assim: vim te trazer um presente. É mesmo? E era um recurso que ele precisava, estava orando por isso. Mas aí veio aquela voz assim: pergunta para ele se esse é o dízimo. Aí falou: você tirou essa oferta para dar para mim do dízimo? Ele falou: sim. Ele falou: irmão, isso está errado. A motivação é boa, mas a palavra de Deus diz que o dízimo a gente não diz o que faz com ele, a gente entrega na casa do Senhor. Ele rejeitou a oferta. Muitas vezes a gente deixa de obedecer porque nós temos motivações boas. Quer ver o tempo que nós estamos vivendo? Olha só, eu achei tão interessante tudo isso que está acontecendo. Você deve ter acompanhado no noticiário o Charlie Kirk, né, que faleceu palestrando ali na frente de uma universidade. Ele era um líder conservador, cristão, e ele promovia debates. E ele foi assassinado, foi horrível. Eu recebi o vídeo sem aquela tarja que põe, né, de um amigo meu, e foi horrível. O cara um tiro no pescoço, sangue para todo lado, os filhos perto, né, a esposa ali, horrível. E aí, a gente vê depois na sequência, você deve ter visto também, gente comemorando, celebrando a morte. Fala: como é que pode um negócio desse? E aí eu estava indignado. Mas eu fiquei pensando: será que eu e você, quero que você seja sincero, se alguma pessoa que você não gosta, que tem opiniões contrárias, que promove injustiça no teu país, levasse um tiro, seja sincero, você não ia fazer festa?
Não sei. Olha, sabe qual que é a cilada que o inimigo tem preparado para a igreja? A gente tem que tomar cuidado. No afã de defendermos os nossos valores, eles são valores do reino, são bons valores. Por vezes, a gente obedece parcialmente. Por quê? A gente também devolve na mesma moeda. O cara xinga, eu xingo também. O cara é injusto, eu também sou. Eu deixo meu coração se encher de ódio, porque eu não concordo. Vocês estão me entendendo? E eu estou falando para mim isso aqui. Porque nós estamos vivendo tempos assim. Agora, no meio dessa confusão, eu achei bonito. Tinha um grupo de jovens orando na faculdade, lá na Liberty, uma faculdade cristã. E sabe o que eu achei bonito? Porque eles estavam orando, e aí um jovem levanta e fala assim: vamos orar pelo cara que deu o tiro também? E aí eles param e oram pelo rapaz que tinha dado o tiro também. Daí eu falei: isso é obedecer de forma completa. Não quer dizer que eu vou abdicar a mão da justiça. O que é justo tem que ser feito. Se a pessoa cometeu um crime, que cumpra, né? Agora, isso não me dá direito de odiar, de devolver na mesma moeda. Vocês estão entendendo? Quem quer obedecer totalmente ao Senhor? Tem gente, quando eu falo isso, vai embora, porque essa mensagem não é fácil. Agora, eu creio que a igreja do Senhor Jesus pode acabar com essa polarização em nome de Jesus. Eu creio. Nós vamos defender o que acreditamos. Seremos perseguidos, mas a gente vai dar outra face e vai continuar amando em nome de Jesus. Quem quer fazer isso? Você tem certeza? Não é fácil. Eu tenho orado, tem tanta gente que não concorda comigo, mas eu tenho pedido a Deus que me dê graça de amar essas pessoas e abençoá-las em nome de Jesus. Pastor, você é um isentão. Não sou, eu estou pregando a Bíblia para você. Eu sou cristão. Você pode me chamar do que você quiser, eu vou continuar seguindo o que Jesus ensinou. Motivos nobres. Cuidado, a sede por justiça às vezes nos faz nos perder. Eu já fui injustiçado, e eu tinha um motivo nobre para não perdoar. Cuidado, isso é uma cilada que pode te prender. Segunda forma, o motivo que nos leva a fazermos algo parecido: unção adquirida. A gente pode censurar Deus, porque a gente diz: eu ainda estou sendo usado por Ele. Olha o exemplo de Sansão, Juízes 16. Eu creio que Sansão confundiu unção com aprovação. E sabe qual que é o problema disso? A gente está tocando a vida e parece que tudo está ainda funcionando. Deus está provando, parece, mas na verdade Deus pode estar sendo apenas misericordioso com a gente. Cuidado, talvez você esteja só na misericórdia, mas Deus não está provando você. Olha o que diz Juízes 16, 1-13. Certa vez Sansão foi a Gaza. Ali viu uma prostituta e passou a noite com ela. Sabendo que Sansão estava ali, os gazitas cercaram o lugar e ficaram à espera dele a noite toda, junto ao portão da cidade. Ficaram em silêncio durante a noite, dizendo: ao amanhecer nós o mataremos. Mas Sansão ficou deitado só até a meia-noite. Então levantou-se, agarrou firme as portas da cidade com os seus bois batentes e os arrancou com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e levou até o alto da colina que fica de frente para Hebrom. Esse texto é difícil de entender. Onde que estava Sansão, gente? Num prostíbulo. Versículo 1 diz isso. Prostíbulo em Gaza. O que ele estava fazendo? Dormindo com uma prostituta. Aí ele levanta e Deus derrama uma força sobrenatural, porque ele arranca a porta de uma cidade. Eu fui pesquisar
né, as portas das cidades antigas, qual que era o peso, o tamanho, a altura? Olha o que eu encontrei. Mais ou menos a altura de um muro, numa cidade como aquela, era de 3 a 5 metros. Então a porta era uma porta de 3 a 5 metros. Ela era larga o suficiente para passar carroças e soldados. Era a porta de uma cidade. Ela devia ter entre 300, eles estimam, a 1.000 quilos. 1 tonelada. Agora, a Bíblia diz que ele arranca a porta com um ferrolho e tudo. Põe na cabeça e sai andando. E ele anda de Gaza até o cume do Monte Hebron. Eu já fui no Monte Hebron. Estava nevando lá no cume do monte. O trajeto são 60 quilômetros. O cara andou com uma porta de, 500 quilos, 60 quilômetros. E não era que nem alguns correram aqui hoje, não. Era subida, uma montanha. Só Deus pode fazer isso, é um milagre. Concorda comigo? Deus que fez isso, um milagre. Mas aonde que Sansão estava? Num prostíbulo. Mas como é que isso funciona, pastor? Deus pode usar a gente com a vida torta. Sabe qual que é o problema? Às vezes a gente confunde performance com aprovação. Às vezes Deus derramou um dom. Ele te deu uma unção, uma graça especial para fazer algo. Mas você está com a vida torta e Ele está sendo misericordioso com você. E tem gente que, em vez de entender a misericórdia de Deus, fala assim: Deus está me aprovando, olha, eu preguei, aconteceu, fluiu, deu certo. Eu nunca me esqueço de um jovem. Ele tinha se envolvido com drogas, eu fui na casa dele, ele serviu o exército. E quando a gente estava conversando, e eu confrontei a mãe dele, tinha pedido para eu conversar com ele, ele falou: pastor, eu estou muito bem com Deus. Eu falei: é mesmo? Eu estou muito bem. Eu estou tendo sonhos proféticos. Eu falei: nossa. E ele me contou sonhos, revelações. Eu orei em línguas essa semana. Falei: pois é, querido, talvez Deus esteja sendo misericordioso com você, mas você não está sendo aprovado. Depois de nós conversarmos, eu lembro que aquele moço, ele não quis voltar atrás. E passado poucos dias, ele foi preso. Eu fui visitá-lo depois na cadeia. Por quê? Porque ele se envolveu com tráfico de drogas. Foi pego com uma quantidade de drogas e foi preso. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 7:22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome expulsamos demônios, realizamos milagres. Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Meu irmão, eu não sei para quantos milhares você já pregou. Eu não sei se sai rajada de fogo da tua boca. Eu não sei se você tem revelações, não me interessa. O que a Bíblia está dizendo que talvez você está fazendo tudo isso porque Deus, Ele derramou, Ele abençoou. Quem dá habilidade para o homem? Quem te fez inteligente ou não? Quem dá recursos para as pessoas não é Deus. Você está se gabando do quê? Agora, talvez você não esteja sendo aprovado por Ele. Ah, mas as coisas do meu trabalho estão dando certo. A minha empresa está crescendo. Eu não vim dizer isso, não vim falar sobre isso. Ah, o meu ministério, a minha célula. Estou perguntando: você está sendo aprovado por Deus? Deus não quer performance. Ele quer vida entregue totalmente no altar. E sabe, um tempo da misericórdia, uma hora acaba. Acabou para Sansão. E é interessante que ele vai para lutar. E a Bíblia diz assim: então ela gritou, Dalila: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono.
e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o havia deixado. Tem muita gente sendo embalado pelos aplausos, pelos elogios. O meu número de seguidores aumentou, né? A performance está boa, mas e o teu coração? Eu já vi pastores que eram cheios de unção. Eu vi um pastor, ele é um pregador brilhante. Tinha uma unção, eu lembro dele fazer evangelismo com ele e ver assim, as pessoas não se mexiam quando ele falava. Mas ele deu brechas na sua vida. E eu lembro de um dia ir com ele de novo. Durante um tempo, mesmo em pecado, o Senhor ainda foi misericordioso, mas chegou um dia que a unção foi embora. Eu lembro, nós estávamos na reunião e a gente olhava, quando terminou, o que aconteceu? Deus tirou unção. Eu não quero falar de performance. Talvez os outros estejam te aplaudindo. Nossa, você bateu recorde de vendas, tua empresa cresceu, você tem até projetos sociais maravilhosos que você pratica, que bom. Nossa, você fala bem. Hoje eu vim perguntar: você está fazendo tudo que Deus mandou você fazer? Isso tudo vai acabar. Último personagem, eu não vou falar sobre ele, só vou contar uma história e vou terminar. A Bíblia fala de um profeta jovem que foi enganado por um profeta mais velho. Você conhece essa Bíblia? Deus fala para um profeta jovem: vai lá falar com o rei Jeroboão e você vai condenar, vai falar que o altar vai sim se achar, vai apontar, confrontar os pecados do rei. Só que você não vai beber água, comer pão e não vai parar na casa de ninguém. Tá bom? E ele vai. Ele confronta o rei Jeroboão. Quando o rei levanta o dedo para mandar ele para a prisão, a mão do rei fica presa, paralisada. O altar racha. Tudo que Deus falou aconteceu. O rei fala para ele: vem comer na minha casa. Ele fala: se me der metade dos seus bens, eu não ousaria fazer isso, porque eu não vou desobedecer. Deus falou para eu não parar na casa de ninguém. Olha, ele era bem intencionado, não era? Agora no meio do caminho, quando ele está voltando, chega um profeta mais velho e fala: olha, um anjo foi lá na minha casa, mandou vir te buscar. Vamos lá comigo, você vai comer lá na minha casa. E ele acreditou no profeta. Tem muita gente que não está obedecendo a Deus hoje em dia porque está acreditando em profetas, profecias erradas. Sabe, hoje em dia a gente vai encontrar gente pregando tudo o que a gente quer. É verdade. Eu quero achar que inferno não existe. Tem pregador que ensina que inferno não existe. Eu quero viver com o meu pecadinho lá de estimação. Você vai encontrar um camarada dizendo que aquilo não é pecado. Eu não quero dar o dízimo. Você vai encontrar alguém dizendo que não precisa. Vai encontrar gente dizendo que pecado não existe mais. Só graça, só graça, só graça. Uma coisa linda, não é verdade? E aí a gente está fazendo o quê? Vai para a internet, procura alguém que fala o que a gente quer e a gente não obedece. Eu já me lasquei muitas vezes por confiar em pessoas que me levaram por caminhos que não eram bons. Já aconteceu com você? Em nome de Jesus, não substitua o secreto, o lugar da revelação, por palavra de ninguém, nem a minha. Vai lá ver, que nem os bereanos. Vai ver se está na palavra. Conheça a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Se relacione com a palavra de Deus. Não substitui o lugar da oração por palavra de ninguém. A palavra é só uma confirmação porque Deus já falou no secreto para o teu coração. Senão, você pode incorrer no erro. Um menino bom, um profeta bom,
que foi enganado. Hoje, em nome de Jesus, você vai parar de censurar Deus, porque tudo que Ele te mandar fazer, você vai obedecer, e a sua alegria será completa. Quando o Senhor me chamou para o ministério, eu lembro que eu dei um passo pela metade. Eu já estava no seminário, mas eu tinha uma empresa e ela estava crescendo, e aquele era o meu ganha-pão. E Deus falou: agora larga e vem trabalhar na obra. Mas eu não tinha convite de ninguém para nada. Então eu fiz assim: eu vou me dedicar lá, vou falar com o pastor que eu vou servir voluntariamente, mas eu vou continuar com os serviços que eu já tenho, não vou pegar nenhum serviço novo. E eu lembro que eu fui para o seminário. Quando eu cheguei na sala, eu estava assim, anotando algumas coisas. O professor estava ensinando sobre Isaías. E aí ele falou assim, parou e falou, e Deus falou no meu coração, antes do professor falar, ele falou: Michel, eu vou falar com você agora. E eu lembro que até me arrumei na cadeira assim, eu falei: ué? E o professor parou a aula e falou: quando Deus te mandar obedecer, fazer alguma coisa direito, faça. Não faça pela metade. E aí contou essa história do profeta novo, que desobedeceu e daí no caminho foi atacado por um leão. E eu falei: Deus, naquele mesmo dia, foi um temor tão grande, que naquele mesmo dia, eu peguei lá, liguei para um rapaz, falei: eu vou entregar o site que eu tenho para você cuidar, eu não quero mais fazer isso. E Deus me abençoou de forma maravilhosa. Eu fiquei 6 meses me sustentando com o que eu tinha arrecadado. Quando acabou 6 meses depois, a tia Marta e o Silas, que estão aqui, me ligaram. Eles não sabiam, eu tinha orado, tinha chegado a conta do meu carro para pagar. E eu falei: Deus, o Senhor me chamou, disse que era para eu largar tudo, agora paga a minha conta. E aí eles me ligaram: Michel, todo final de ano a gente dá uma oferta para um missionário. Esse ano, Deus tocou no nosso coração que era para dar uma oferta para você. Eu nem abri o envelope, eu fui na garagem lá orar. Quando eu abri, dava para pagar aquele mês e mais um bocado. Olha como Deus faz. Quando terminou a provisão, eu comecei a trabalhar aqui nos adolescentes da igreja. Fui convidado para trabalhar aqui, porque Deus é fiel. O dia que eu desci com aquele envelope na garagem, eu lembro que eu orava e falava assim: Deus, o meu pé de meia voltou, o Senhor é bom demais. Ei, quem quer ter alegria completa aqui, levante as mãos. Obedeça tudo, não apenas a parte que lhe agrada. Se você quer se comprometer com Deus dessa maneira, aonde você está, fica de pé agora. Eu quero orar por você, quero orar por você, quero orar por você. Quero pedir a Deus pela tua vida. Isso. Vai fechar o olho assim, põe a mão no peito aí, põe a mão no peito. Fecha o olho. Mas tem que ser de verdade, sinceridade. Pergunta assim: Deus, existe alguma área da minha vida que eu estou te obedecendo de forma parcial? Se existe alguma justificativa que eu estou dando, mas tem um motivo nobre. Não importa qual a justificativa, eu quero te obedecer. Deus vai mostrar coisas para você arrumar aqui. Está vendo? Ele está mostrando pecados, situações que você está protelando. Hoje mesmo põe em ordem a tua vida em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai querido, estamos na tua presença, e a tua palavra é como um espelho, Pai. Quando acordamos cedo de manhã e olhamos no espelho, a aparência muitas vezes não está boa. E Pai, quando passamos o nosso coração na sonda de Deus, o Senhor revela. E eu quero pedir, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor mostre o que precisamos arrumar, o que precisamos consertar, porque queremos que a nossa alegria seja completa. Se temos usado as nossas palavras de forma indevida, se temos agido no impulso, se existem áreas da nossa vida que não temos obedecido ao Senhor, como a palavra de Deus ensina, eu quero pedir que um temor dos céus constranja o nosso
coração, e que a gente possa te obedecer, mesmo quando somos injustiçados, mesmo quando não entendemos, que o Senhor nos dê essa graça. Eu quero pedir que os meus irmãos recebam a bênção da alegria completa. Que o Senhor faça o cálice deles transbordar. Senhor, eu quero pedir que em nenhum momento no meu ministério, dos pastores dessa igreja, nós procuremos os aplausos, os likes, nos preocupemos mais com a performance do que a aprovação do Senhor. Se tiver que Deus dizer algo que não é agradável, pregar uma palavra difícil, que o Senhor me use o teu povo aqui, porque queremos te agradar. Que nesse altar o Senhor sempre possa encontrar lugar, Senhor. Que a vaidade caia por terra e que o Senhor seja glorificado entre nós. Nos ajuda a te obedecer totalmente. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia. Você vai voltar um marido melhor para casa hoje, uma esposa melhor, um filho melhor, porque obedecer a Deus faz isso na nossa vida. Você crê nisso? Olha, uma das coisas que a gente tem que obedecer a Deus. Quem quer obedecer a Deus aqui? Tá. Jesus tem que ser o padrão, o modelo para a tua vida. Se ele não é, hoje mesmo fala: eu quero que Jesus seja o meu padrão. Os pastores da igreja vão estar aqui na frente no final do culto. Se você quer uma oração, hoje Deus tocou, a palavra tocou o teu coração, você quer pôr em ordem uma área da tua vida e não sabe como, quer pedir ajuda, ou quer aceitar Jesus, falar: eu quero seguir Jesus, vai ser do jeito de Jesus. Na hora que eles estiverem aqui na frente, você vem para cá, pede oração, e nós queremos te ajudar a fazer isso, amém? Então os pastores já podem vir para cá, isso, nós vamos orar aqui, e enquanto cantamos, você sai celebrando a Jesus. Pai, obrigado pela palavra que ouvimos hoje, que ela frutifique em nossas vidas, que ela sim, Deus, nos constranja, nos abençoe, nos faça crescer, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito repousem sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.